Vamos iniciar o capítulo 3, referente à torção, para o curso de resistência dos materiais. Neste capítulo, vamos fazer um estudo relacionado com a aplicação da carga de torção em eixos circulares. Para tanto, temos essas figuras no lado esquerdo, que foi tirada do livro-texto, o Beer, e diz o seguinte: interessado em tensões e deformações de eixos circulares submetido a torção ou torque. Veja que aqui faz um comentário de eixos circulares. Vamos estudar nesse capítulo, neste curso, exclusivamente eixos circulares. Porque existem eixos prismáticos. Apesar de existir eixos prismáticos, poucos são utilizados. E também requer um refinamento maior dos conceitos físicos e dos modelos matemáticos. Como os eixos circulares são os mais comuns aplicados na engenharia, e especificamente na engenharia agrícola, no sistema de produção agrícola, veremos com mais detalhe eixos circulares. Na figura ao lado, exemplificando o efeito de torção, temos um exemplo de uma turbina que vai transmitir rotação a um gerador de energia. Turbina, todos nós sabemos, funciona com um fluido, seja ele gás ou líquido. E ao girar a turbina internamente, ela gira o eixo que, ao ser transmitida essa rotação ao gerador pelo campo magnético, gira energia. Não vamos entrar nesse detalhe. O que vamos estudar aqui, o nosso detalhamento, neste caso, é o eixo de transmissão. Transmissão de rotação e de potência. O eixo transmite torque ao gerador. Veja que a turbina, ao rotacionar pelo o fluido que passa pela turbina, gira um eixo e esse eixo transmite o torque para vencer a inércia desse gerador e daí, a partir daí, gerar energia. Então, na figura aqui abaixo, a segunda figura, você tem aqui a turbina, tem um torque girando na direção e o eixo de transmissão, que é uma reação igual, porém oposta ao eixo da turbina, tem uma rotação de mesma intensidade, porém de direção contrária para estar em equilíbrio. E esse mesmo ocorre no lado oposto. E assim até chegar no gerador. O gerador produz um torque igual e oposto. Bom, está falando exatamente o que eu disse. Então, esse exemplo que o livro do Bia dá de um gerador e uma turbina, foi um exemplo dado pelo o autor do livro, mas eu inseri aqui um conjunto motobomba muito utilizado ou utilizado nos sistemas de irrigação, onde é composto de um motor elétrico e de uma bomba hidráulica. Essa bomba hidráulica ela é utilizada para succionar água de um ponto e jogar essa água, impulsionar essa água para o sistema de irrigação. Então, esse impulsionamento precisa vencer algumas pressões, tipo pressão de serviço do aspersor, desnível topográfico do terreno, perda de carga na tubulação, no comprimento dessa tubulação. E somando tudo isso, tem uma perda, tem uma pressão que a bomba vai ter que suprir para poder funcionar o sistema de irrigação adequadamente. E essa pressão precisa de uma potência. E quem vai fornecer essa potência é o motor. Para isso é que se dimensiona não só a bomba hidráulica, para vencer a questão da pressão de serviço que é necessário, mas também o motor que vai
que vai fornecer a potência necessária a pressão suficiente para o sistema. Então, nessa bomba, nesse conjunto motor-bomba, motor e a bomba, existe um eixo de transmissão tal qual esse que é dado aqui nesse exemplo do livro. Então, a importância de torção para a engenharia agrícola não está só no conjunto motor-bomba. Na área de máquinas agrícolas, que vai trabalhar com enxadas rotativas, com elementos elementos de implementos agrícolas, que vai trabalhar com o solo, todo ele trabalha de sistema com rotação. Portanto, precisa dimensionar esses elementos estruturais dos implementos agrícolas. Assim como também no sistema de armazenamento, os elevadores de caneca para encher os silos e os transportadores de correia. Então, todos eles trabalham com rotação, com eixo, e vai ser sempre necessário dimensionar esses eixos para que atenda a necessidade almejada no projeto. Componente axial de cisalhamento. Este é um tema que vamos iniciar para que possamos explicar as deduções dos modelos matemáticos propostos para o cálculo das tensões e deformações em torção. No caso aqui em tela, representa um elemento cúbico, que é uma parte de um eixo vazado. Como se dá para ver na figura, existem tensões de cisalhamento na face perpendicular ao eixo longitudinal do elemento estrutural, o eixo de torção, como também existe tensão de cisalhamento na direção longitudinal. O torque aplicado no eixo produz tensões de cisalhamento na face perpendicular, o que eu acabei de falar. Condições de equilíbrio requer a existência de igual tensões na face dos dois planos contidos no eixo longitudinal da barra. Então, visto a existência de tensões de cisalhamento nas faces perpendicular ao eixo longitudinal do elemento de torção, como também tensões no eixo no sentido longitudinal, ou paralelo ao eixo longitudinal. Dessa forma, para podermos explicar isso aí, o livro-texto propõe um sistema bem interessante, no meu ponto de vista. Ele construiu um eixo circular, partindo de dois discos maciços, e uniu esses dois discos com lâminas. E essas lâminas, que compõem agora um eixo circular, ele construiu marcos de referência prismático, como estão aqui indicados de vermelho, e definiu da seguinte forma: a existência da componente axial desse cisalhamento é demonstrada considerando a barra circular feita de lâminas finas. Então veja, o que ele quer mostrar aqui, na realidade, é a tensão desse cisalhamento longitudinal. Então, para que ele mostrar exemplificar a existência dessa componente axial que provoca o cisalhamento longitudinal, ele construiu esse eixo com essas lâminas. E agora, ao aplicar um torque nas extremidades desse eixo, vamos ver o que é que acontece com essas lâminas. Olha, aplicou um torque, as lâminas se deformaram, tendendo a seguir o sentido da torção, e os marcos de referência que estavam alinhados ficaram desalinhados. Então, esse desalinhamento caracteriza um deslocamento longitudinal das lâminas
que automaticamente se deduz que provoca, se tem uma força longitudinal, vai atuando tangencialmente na área da face, então vai ter uma tensão desse desalinhamento, como sendo força sobre a área. Então a área do elemento que está aqui exposto na primeira figura, no sentido longitudinal, vai, quando esta área está sobre esta área, está atuando uma força axial, portanto caracteriza-se uma tensão desse desalinhamento longitudinal. Vamos iniciar o estudo de deformação de barras sob o efeito de torção. Para esse estudo, fazemos uma referência a um sistema em que tem um eixo circular, como está exposto na figura do lado esquerdo, um eixo circular fixado na extremidade esquerda, engastado. Nesse eixo circular, se faz um marco de 2 pontos, A e B, e une esses 2 pontos como referência. Vai ser uma referência para o nosso estudo. Da observação do ângulo de torção da barra circular é proporcional ao torque aplicado e ao comprimento. Veja, o que ele quer dizer aqui é o seguinte: se nós partimos já desse princípio de um eixo circular fixo na extremidade esquerda, no ponto B, e faço um marco no ponto A e ligo os 2 pontos, tem uma reta. Agora, após marcar essa reta, eu submeto esse eixo circular a uma ação de um torsor. Logo, ao aplicar esse torsor, o ponto A passa agora para o ponto A', como está indicado na figura ao lado. E, portanto, a linha que era uniforme AB passou a ser tracejada, porque não existia. E a linha do ponto B até a linha, o deslocamento em relação ao eixo central do eixo de torção da peça circular, surge um ângulo que é chamado de φ. Esse ângulo de φ é o ângulo de torção, demonstrando que surgiu com o efeito de torção aplicado. Portanto, ele diz que o ângulo de torção da barra circular é proporcional ao torque aplicado e ao comprimento da peça. Ou seja, ele quer dizer, em função do torque que foi aplicado, gera um ângulo de torção, assim como em função também do comprimento do elemento circular. E essa condição de proporcionalidade podemos representar dessa forma, como é padrão dentro da física clássica, onde φ é proporcional ao torque e como também φ é proporcional ao comprimento. Sendo assim feito da observação dessas figuras, como ponto de partida, temos o seguinte: seções circulares de barras circulares, vazadas e sólidas, permanecem plana e indeformada devido à barra ser simétrica. Ele quer dizer aqui que a seção transversal dessa barra circular, seja ela vazada ou maciça, ao aplicar a torção, mesmo que haja deformação, como saiu do ponto A ao ponto A', porém, as seções transversais permanecem sempre planas, não sofrem deformações de forma. Portanto, é uma informação deverasmente importante, porque aí, mesmo aplicando um torsor, submetendo a uma deformação superficial do eixo e as seções transversais permanecem planas, é o que ocorre nos eixos circulares e é o que são mais utilizados por conta desta propriedade. Caso contrário, ocorreria
deformações das seções desuniforme, e isso traria muitos problemas para o dimensionamento deste elemento. Logo, quando submetido à torção, todas as seções circulares permanecem planas, como uma placa rígida, como fossem placas independentes rígidas. O que eles demonstram aqui, que fazendo vários marcos, veja que as linhas longitudinais são paralelas à linha B', porém as seções, as placas, como fossem placas rígidas, são essas placas, esses discos ao longo do comprimento. Se imaginarmos aqui um eixo cilíndrico formado de um conjunto de CDs, esses elementos que usávamos antigamente com bastante frequência, e aplicar uma torção, essa superfície, a linha, vai ocorrer em todas, mas proporcional a essa linha B'. Porém, a forma dos CDs não se deformava, todas tinham a mesma forma, com o mesmo diâmetro, não se deformava. Para tentar visualizar que aqueles CDs podiam ser imaginado como umas placas planas rígidas. Que não é rígida, não tem nada, como eu falei no capítulo 2, não tem nada rígido, tudo se deforma, mas ela se comporta como, por não se deformar, por não perder a forma da seção transversal. Caso contrário, também existem eixos prismáticos. E esses eixos prismáticos, diferente dos eixos cilíndricos, ao ser submetido a um torque, a sua seção transversal se deforma ao longo do eixo longitudinal da peça, que é um transtorno, porque você tem que usar agora princípios mais refinados da física e da mecânica, assim como modelos matemáticos. Logo, neste curso de resistência dos materiais que nós estamos ministrando aqui, para a engenharia agrícola, ficaremos só nos eixos cilíndricos, por ser os eixos mais utilizados no meio da engenharia agrícola, das máquinas agrícolas, dos implementos agrícolas, dos sistemas de irrigação, do sistema de transporte de grãos. Portanto, ele é bastante usado em toda a engenharia. Raramente se usa um eixo prismático. Porém, estamos demonstrando para que vocês saibam que existem eixos prismáticos e têm um comportamento diferente. E a sua análise também é, obviamente, diferente por fazer hipóteses mais refinadas para entendermos as deformações que ocorrem nas seções ao longo desse eixo. Após analisarmos a condição da ocorrência das deformações em eixos circulares, devido à aplicação de um torsor na peça, vamos entender o princípio para encontrar o cálculo da tensão desses elementos nesses eixos circulares devido ao torsor. Então, considerando a seção da barra com uma carga de torção aplicada, ou seja, no slide anterior vimos essa situação aqui de um eixo cilíndrico engastado na extremidade esquerda. Ao aplicar um torsor, surgiu um ângulo de rotação. Neste momento, o que vamos fazer aqui é tentar encontrar uma solução genérica
que seja válida em todo o âmbito do eixo circular, ou seja válida do centro do eixo circular até a sua extremidade. Porque o da extremidade nós já vimos que é o ângulo de rotação. Então, neste caso, temos o seguinte: as extremidades do elemento permanecem planas. Nós já vimos que elas permanecem planas. A deformação desse elemento é igual ao ângulo de rotação. Essa é uma informação nova. A deformação desse elemento é igual ao ângulo de rotação. O que é que ele quer dizer com isto aqui? É nessa segunda figura, aonde nós vamos analisar um cilindro interno a esse maior, é tanto que as dimensões geométricas do eixo maior aqui está sendo tudo pontilhada. Gera-se um cilindro interno, cujo raio é ρ, menor do que o C, que é o raio maior da figura 1, e parte do mesmo princípio, do ponto B, que é do engastamento, até o ponto A, traça-se uma linha, e além aqui, nesse caso, ainda faz duas linhas paralelas à seção transversal, gera como se fosse um anel, e faz um marco de referência pintado de vermelho aqui. Ao aplicar o torsor, como vimos anteriormente, o ponto A, ele translada até o ponto A', dessa forma, gerando um ângulo de torção na seção transversal da peça, chamado de φ. E o ângulo formado entre BA e BA', ou seja, entre as retas tracejadas e a reta uniforme, existe um ângulo que é esse lambda. Esse lambda é definido como deformação desse cisalhamento. E daí, por definição, na teoria, estudando a teoria de detalhamento, vocês verão isso com clareza, que a deformação desse cisalhamento é igual ao ângulo de rotação. E assim sendo, temos que o comprimento da peça, L, vezes a deformação específica, ou a deformação desse cisalhamento, que é o ângulo entre as duas retas, ρ, lambda, é igual ao raio desse cilindro estudado, vezes o ângulo de rotação. Por isso que ele diz que a deformação desse elemento é igual ao ângulo de rotação. Para isso, usa-se, ao estudar a teoria, vocês verão que vai usar a informação da trigonometria, onde o valor de uma função trigonométrica, quando o argumento dela é muito pequeno, é igual ao próprio argumento. Aqui é o caso. O comprimento, que é o valor dessa linha tracejada, é igual ao ângulo, vezes o ângulo, que é o lambda, é igual ao comprimento, que aqui é o raio, vezes o ângulo entre as duas situações. E desta igualdade, podemos isolar o valor de lambda, que é a deformação desse cisalhamento, e dizer, olha, a deformação desse cisalhamento é o raio dividido pelo comprimento vezes o ângulo de rotação. Sai daqui facilmente dessa igualdade. Com mais uma informação, se tem o seguinte, que a tensão desse cisalhamento é proporcional à rotação e ao raio do eixo. A tensão desse cisalhamento é proporcional à rotação e ao eixo e ao raio do eixo. A rotação quer dizer o quê? Deformação desse cisalhamento.
Está no regime elástico, vocês não veremos isso mais adiante. E diz o seguinte, olha, se ainda partindo dessa situação que foi encontrada, que lambda é igual ao ρ dividido por L vezes φ, podemos dizer a seguinte condição: quando esse ρ assumiu o valor máximo? Quando o ρ foi igual a C, que está aqui na figura acima. Então, se ρ assume a condição máxima, logo vai ocorrer a deformação desse elemento máximo. Deformação desse elemento máximo vai ser igual a quê? A C dividido pelo comprimento da peça vezes o ângulo de rotação. Agora ficou tranquilo, porque daí você pode dizer, olha, vamos gerar agora uma relação do lambda em um ponto qualquer do eixo com a deformação máxima. Então, para isso, nós temos que a deformação desse desailhamento de um ponto qualquer, cujo o raio na seção transversal é ρ, dividido pelo o maior raio, que é C, vezes o lambda máximo, encontraremos o valor da deformação específica naquele ponto específico que se deseja. Claro, para isso precisamos saber a deformação do desailhamento máximo. Mas isso nos levará a uma situação que nos conduzirá à tensão desse desailhamento com essas hipóteses. Vamos analisar a questão da tensão desse desailhamento no regime elástico, porque como vimos no capítulo 2, sempre vamos trabalhar nessa faixa, na fase elástica do material. Ou seja, a faixa que está sendo regida pela a equação da lei de Hooke. E aí vemos o seguinte, da equação anterior, da equação que nós deduzimos anteriormente, onde o lambda em um ponto qualquer era igual à razão entre os raios vezes a deformação específica máxima, se analisarmos essa equação e multiplicarmos ambos os lados pelo modo de elasticidade, ou módulo de cisalhamento, módulo de elasticidade transversal, ou módulo de cisalhamento, que é o G, nós vamos ter essa forma aqui. Vamos ter essa forma. Que não altere nada na equação. Multiplicou ambos os lados da equação. Mas isso nos dá uma luz para que saber que a lei de Hooke é dada pelo modo de elasticidade transversal ou modo desse elemento vezes a deformação desse elemento é igual à tensão desse elemento, nós já podemos substituir essa informação nesse modelo aqui em cima que está proposto. E sendo assim, vamos ter que o G vezes lambda é uma tensão desse elemento, no ponto que se deseja. A relação dos raios continua o mesmo, e a outra, só que é também tensão desse elemento. Só que como a tensão deformação máxima, passa a ser agora deformação desses elementos máximo. E assim, nós podemos encontrar uma relação para calcular a tensão desse desailhamento naquele ponto desejado, cujo raio é ρ, vezes a tensão desse desailhamento máximo do material. Essa relação nos ajuda a encontrar qualquer tensão desse desailhamento em um ponto qualquer do eixo. Para isso precisamos, claro, conhecer a tensão desse desailhamento máximo do material. E dessa forma a gente pode construir um diagrama de
tensão desse desailhamento versus o raio do eixo da seção circular, como está exposto na figura. Você veja que quando o raio, esse ρ for zero, a tensão desse elemento é zero. Não tem dúvida. Isso aí é uma redundância, mas é zero. Quando o ρ for igual ao C, que é o raio máximo, essa relação vai ser 1 e o tal vai ser igual ao tal máximo, da superfície, tal máximo. Então veja, se é linear, unindo os dois pontos, nós já construímos a distribuição de tensão de desailhamento numa seção circular de um eixo de transmissão. Mas se você quer qualquer ponto entre 0 e o C, é só substituir o valor desse raio aqui, calcular e vai encontrar exatamente o valor que está aqui representado. Então, nessa equação aqui, a informação que é no regime elástico já nos remete a uma ação linear. Né? E também nos remete a dizer o seguinte, olha, a tensão máxima ocorre quando o raio for o valor máximo e a tensão mínima é zero. Nesse caso de eixos maciços, aqui é um eixo maciço. Na questão de um eixo vazado, tipo um tubo, respeita-se a mesma coisa, só que o valor do raio máximo é esse valor de C2, que são dois raios, né? O raio máximo e o raio mínimo. O raio mínimo é C1, então quando é que a tensão é igual à tensão mínima? Quando o ρ for igual a C mínimo. Faz essa relação e você encontra a tensão mínima. Veja que no eixo vazado também obedece à mesma linearidade. Óbvio, se está sendo regido pela lei de Hooke, tem que ser linear. Então, nessa situação, vemos que em algumas vezes, dependendo da situação de projeto, o que rege o projeto às vezes é a tensão desse elemento máximo. Então, se você atinge a tensão desse elemento máximo, às vezes não é necessário usar um eixo maciço só com material. Pode ser um eixo vazado, desde que não tenha uma outra carga envolvida, só a torção. É isso que podemos fazer uma análise desse ponto de vista aqui. Outra coisa que podemos fazer também é que a soma dos momentos das forças elementares, que atuam na seção do eixo circular deve ser igual à intensidade do momento T aplicado ao eixo. O que é que isso quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, se cada força atuando em um ponto qualquer neste elemento aqui, uma força aplicada nesse sentido aqui, como está desenhado aqui, vezes a distância até o eixo, força vezes distância é torsor. Então, se são forças elementares, pequenas forças atuando no eixo, em vários pontos, a somatória de todas essas forças será igual ao torsor aplicado. Para podermos representar isso, faremos o seguinte, que T, que é a resultante, é igual à integral, que vai entrar aqui como uma somatória, a integral vai ser com uma somatória, de quem? Do ρ, que é o raio, que é o braço da alavanca, tal dA. Tal dA é a força. Tal dA é a força. Porque aqui não podemos usar tensão, usamos força. Então, força é igual a
Se tensão é igual a força sobre área, portanto, área vezes tensão é igual a força. Então, a somatória, dada pela integral de 0 até a área total, do ρ vezes tal dA, o diferencial de área. Sendo assim agora, nós substituímos nessa equação essa equação aqui. Ó. Substitui essa equação aqui e temos condição de fazer a integral, que representa, como esse tal representa um ponto qualquer na seção circular, vamos usar essa equação. Portanto, a somatória dessa força vezes a área infinitesimal vai ser, vezes o ρ é o torque. Portanto, sabendo que a tensão máxima desses elementos é uma constante, sai da integração. O raio máximo também é uma constante, sai da integração. O que ficou foi o ρ, que é o raio que vai se variar internamente na seção transversal do eixo circular. Então, o ρ vezes esse ρ aqui vai ficar ρ ao quadrado, dA. E essa relação aqui, ela é chamada, a integral de ρ ao quadrado dA é chamada momento polar de inércia. Possivelmente vocês devem ter visto isso na mecânica geral. Momento polar de inércia, que é dado por essa equaçãozinha aqui. Essa situação é para eixos maciços e essa para eixos vazados. Então, agora substituindo esse momento nessa polar pela letra J, temos uma equação que o torque é igual à tensão máxima dividido pelo raio máximo vezes o momento de inércia polar da seção transversal. Apagar aqui. Sendo assim agora, podemos já vislumbrar que podemos encontrar a tensão máxima atuante no corpo de uma outra forma, Da seguinte forma, que a tensão máxima, só organizando a equação e dando uma outra conotação na cara dela, ou seja, que o T vezes o raio, o torque vezes o raio, dividido pelo momento de inércia polar, é igual à tensão desse cisalhamento máximo. Ou, se você pretende encontrar uma tensão desse cisalhamento em um ponto qualquer da seção transversal, o torque aplicado é o mesmo, permanece. A seção transversal é a mesma, permanece. Só vai mudar o quê? O valor do raio. Então, para esse raio ρ, em um ponto qualquer da equação, você vai encontrar exatamente a tensão desse cisalhamento neste ponto. Então, essa dedução toda que fizemos, esse caminho percorrido, nos levou agora a você calcular a tensão desse cisalhamento conhecendo, primeiro, um torque aplicado. É o efeito que vai se fazer. Vai se aplicar um torque, precisamos calcular qual é a tensão para esse torque. Outra, precisamos ter um ponto de partida do diâmetro da peça. Tendo o diâmetro da peça, você tem o momento de inércia polar, que é dado por essa equação aqui. 1/2 de π raio à quarta. Aqui é para quando o eixo for maciço. Se o eixo for vazado, vai ser 1/2 de π a diferença dos raios à quarta.
O raio maior menos o raio menor, ambos elevado à quarta. Bom, agora, mesmo aplicando um torque, tendo tensões de aceleramento, tem algum momento que ocorre tensões normais aplicando o torque. Aí você vai dizer, agora vai pirar. Não. Tem a lógica para isso. Então ele diz o seguinte: elementos com faces paralelas e perpendiculares ao eixo da barra, eixos paralelos e perpendiculares ao eixo da barra, são submetidos somente a tensões de aceleramento. É essa figurinha aqui ao lado que tem o A. Olha, são eixos paralelos e perpendicular. Então, só tem tensões de aceleramento. Agora, quando começar a ter um nível de deformação alto, começa a se deformar o eixo, então ele diz: a face do elemento B está sujeita à combinação de tensão normal e de aceleramento. Porque esse elemento aqui que estava paralelo e perpendicular, essas faces já não é mais paralelo e perpendicular, foram deformadas. E agora surge não só a tensão normal, mas também a de aceleramento permanece. Então, ele diz o seguinte: se esse elemento aqui está rotacionado, o elemento B, considerar que o elemento B seja rotacionado a 45 graus do eixo da barra. O máximo. Depois daí já se rompe. O máximo a 45 graus. Então, para 45 graus você tem, ele fez uma face aqui, ó. Você tem a tensão máxima, A0, tensão máxima aqui, vezes A0, máximo vezes A0, e você tem aqui, ó, essa tensão de aceleramento e essa tensão de aceleramento. Quando o eixo tem aqui 45 graus em relação aqui, é mesmo que está nessa forma aqui, ó. São as tensões do plano oblíquo, lá do capítulo 2, plano oblíquo. Então você tem que o F, essa força normal a esse plano oblíquo, vai ser quem? 2 vezes tal máximo, A0, cosseno de 45. Cosseno de 45. Que é igual a quê? A A0 raiz de 2. A0 raiz de 2. Logo, a força, se calcular a força, a tensão normal vai ser essa força dividida por essa área dessa seção. Força por área. Que vai ser igual a quê? Força, vai ser, nós já calculamos a força, que é a área. A área vai ser A0, que é essa seção, vezes a decomposição dela para aqui. E vai ser raiz de 2. A0 raiz de 2. A0 raiz de 2. Que aí você corta essa A0 e raiz de 2 vai ficar igual à tensão do aceleramento máximo. Ou seja, a tensão normal desse aceleramento máximo vai ser igual à tensão. A tensão desse aceleramento máximo vai ser igual à tensão normal quando o plano oblíquo for a 45 graus. Ele está dizendo aqui. E ele vai depois dizer, olha, essa mesma situação para esse aqui vai ser esse aqui, esse é o complemento desse outro, né? Esse elemento aqui é o complemento do outro, sabe? Então, nesse caso aqui, gente, é o único, naquela condição matemática só e somente só, é a condição só e somente só quando o ângulo do plano oblíquo for 45 graus, a tensão normal vai ser igual à tensão desse elemento. Só e somente só nessa condição de 45 graus. Se o ângulo for outro maior do que 0 e menor do que 45, existe tensão normal,
e existe tensão de aceleramento. Porém, elas não são iguais. Então, ele diz o seguinte: o elemento A está em cisalhamento puro, porque aqui só tem cisalhamento, não tem nenhuma tensão normal. E o elemento C, esse aqui, está submetido à tensão de tração nas duas faces de compressão nas outras duas. Ou seja, tem de tração nessas duas faces e compressão nessas outras duas faces. Bom, e também tensão de aceleramento, né? Também tensão de aceleramento. Está aqui falando só de tensões normais, né? O ponto C aqui. Então veja que mesmo aplicando tensão, mesmo aplicando torque, existem tensões normais. Porém, mesmo após essa discussão, dizer, olha, quando chegar em 45 graus, elas são iguais. Também se passar 45 graus e em 1 minuto, já rompeu. 45 graus já perdeu a estabilidade do elemento estrutural. Mas, nesse ponto, 45 graus, teoricamente, eles são iguais. E nessa situação aí de 0 até próximo, tendendo a 45, as tensões de aceleramento são maiores do que as normais. Por isso se calcula em eixos submetidos a torque tensões de aceleramento. É a tensão predominante para o cálculo do dimensionamento dessas peças. Módulo de ruptura por torção. Bom, gente, é uma forma genérica de explicar, em função do que nós já estamos vendo, é que quando um eixo circular se rompe, nós podemos ter uma noção de que tipo de ruptura foi. Certo? Então, lá no capítulo 2, nós vimos que tem dois tipos de materiais: os materiais dúcteis e os materiais frágeis. Tá certo? Dúcteis e frágeis. Então, os materiais dúcteis geralmente se rompem por cisalhamento. Os materiais dúcteis se rompem por cisalhamento. Os materiais frágeis são menos resistentes à tração do que ao cisalhamento. Então, se rompe por tração. Então, aqui tem um elemento aqui, ó, que foi visto, o elemento A, cuja tensão de cisalhamento máximo vai ser o que a gente já viu, o torque vezes o raio dividido pelo J, que é o momento de tensão polar, e a tensão normal vai ser mais ou menos igual a isso aqui, né? Dependendo daquela figurinha que a gente viu anteriormente, a tensão normal. Então, é o seguinte: quando submetido a torque, o corpo de prova de material dúctil se quebra em um plano perpendicular ao eixo longitudinal. Está aqui. É essa forma de ruptura que é identificado como material dúctil. O material dúctil, vocês devem ter estudado, devem estar lembrados quando estudaram o capítulo 2, são os aços, os alumínios, alguns outros materiais. Então, quando são confeccionados eixos de alumínio, de aço, vários tipos de aço baixo carbono, aço inox, vários tipos de aço, quando se rompe dessa forma aí. Essa é uma forma, isso identifica, esse é o material dúctil. Caso não seja dessa outra forma aqui, são uma demonstração de material frágeis. Volto a repetir, material frágil não é aquele que é fraco, não. É a classificação que foi considerada lá no capítulo 2, certo? É o que não é dúctil. O que não é dúctil é o que tem um comportamento próprio,
para aquele tipo do ensaio correlacionado à linha elástica. Quando submetida à torção, as amostras de materiais frágeis tendem a romper ao longo da superfície perpendicular à direção das tensões de tração, isto é, se rompe em superfície que forma 45 graus com o eixo longitudinal. Tende a 45 graus com o eixo longitudinal. É isso aqui. Quando eu ministro aula presencial, eu gosto de exemplificar essa segunda forma aí com ângulo de 45 graus, tendendo a ângulo de 45 graus, com uma peçazinha de giz, que se usa em quadro negro. Só você pega, porque giz é feito de gesso, e gesso é um material frágil, portanto o giz é um material frágil. Quando eu aplico uma torção neles, ele se rompe exatamente dessa forma. E esses eixos, existem hoje muitos eixos de materiais frágeis, que são as ligas, algumas ligas feitas de maneira a ser muito fundidas, sem um tratamento, um processo para que torne materiais frágeis, menor tempo de processamento. Então tem algumas ligas que esses eixos que se usa, vários eixos de peças aí, que sem muita importância do ponto de vista de projeto, né, feito de material, de ligas com vários materiais, e daí ele se comporta como material frágil. Eixo de liquidificador, eixo de máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, alguns motores. Então, quando você tiver num projeto, for trabalhar com engenheiro agrícola, num projeto de irrigação, e o eixo da bomba do conjunto se romper dessa forma, dizer, olha, aqui não é material ducto, é material frágil, é um material que não comporta isso aqui. Tá certo? Ou o fabricante dimensionou como material frágil, porém isso não pode sofrer nenhuma tensão de deformação, não pode ter flexão, não pode ter nada, tem que ser tudo certinho. Se você não seguiu corretamente as especificações do fabricante, houve alguma coisa irregular, conseguiu uma flexão e daí rompeu também por tração. Esse é outro caso que tem que ser analisado. Bom, vamos a um probleminha para a gente entender isso aí, o que foi visto. É o seguinte, o eixo circular BC, o eixo circular do ponto B até C, é vazado e tem diâmetro de 90 interno de 90 milímetros e externo de 120 milímetros, respectivamente. Os eixos AB, de A até B, e C até D, são maciços, com diâmetro D, é a incógnita. Determine para o carregamento indicado o valor máximo e o valor mínimo da tensão de aceleramento do eixo BC, o eixo vazado. Né? Letra B. Qual o diâmetro necessário do eixo AB e CD se a tensão admissível do material for de 65 MPa? Esse está o problema proposto. A estratégia de solução é a seguinte: corta as seções através das barras AB e BC e faz o diagrama do corpo livre para encontrar os torques. Aplica-se as fórmulas de torção elástica para encontrar as tensões máximas e mínimas da barra BC. Dado a tensão desse desailhamento admissível e o torque aplicado,
converte as formas de torção elástica para encontrar o diâmetro D, esse pé. Agora, vamos ver como é que se resolve. A solução: vamos fazer o diagrama do corpo livre. Corta a seção através das barras AB e BC. Então, de A até B, você cortou, tinha isso aí. Então, você cortou, tinha um torque aplicado no ponto em A, que é de 6 kN. Então, você cortou o eixo até chegar antes de B. Daí, você vai fazer, olha, que torque é esse? O torque vai atuar exatamente nessa parte cortada. É o torque resultante. Você tem somatória do momento em relação a x igual a 0, você tem 6, você admite, convenciona um sentido como positivo, é a convenção, e daí você vai seguir tudo por essa convenção. Nele aqui seguiu o anti-horário. Então ficou 6 kN/metro menos TDAB igual a 0. Bom, ficou fácil. Ficou só sendo igual a TDAB. Então TDAB ficou igual a 6. Certo? Que ele diz também que é igual a T de CB. Pode-se calcular também T de CB dessa mesma forma. Bom, o T de CB. T de CB é cortou o eixo entre o B e o C. Então, cortou o eixo, o diagrama do corpo livre ficou aqui. Então, esse eixo resultante, T de BC, é a resultante. Então, o que ele faz? Somatória dos momentos igual a 0. Também anti-horário positivo. Ficou 6 mais 14 menos T de BC. Portanto, T de BC vai ser igual a 20. Então, veja que ele já tem os torques. Já tenho, se a expressão de tensão de aceleramento é torque vezes o diâmetro dividido pelo momento de inércia polar, ele já tem tudo. Porque o eixo vazado, ele tem o diâmetro interno e o diâmetro externo. Tem o momento de inércia polar. Ele já tem conseguido calcular. No outro, ele diz que a tensão admissível do material é tanto, ele vai achar o D, que é o C. 2 vezes o C dá D. Então, veja que já está com meio caminho andado para encontrar a solução. Então, aqui é o seguinte. Aplica-se as formas de torção elástica para encontrar as tensões máximas e mínimas da barra BC. A barra vazada. Se é vazada, gente, está aqui. O raio menor vai ser 45, o raio maior vai ser 60. Ele já fez um diagrama de momento que vai ser aqui T-, T1 e T2. Então, como é um eixo vazado, ele primeiro calculou o momento de inércia polar, que é quem? 1 π sobre 2, que multiplica C, o maior raio, a quarta, menos o menor raio, a quarta. Isto aqui, gente, não é a mesma coisa de você colocar C2 menos C1 a quarta, viu? Às vezes erram os cálculos por conta disso, falta de atenção. Aqui não, aqui como está a potência 4, você não tem que botar em evidência nada. É o maior raio a quarta menos o menor raio a quarta, vezes π dividido por 2. Que fazendo esses cálculos, ele achou de 13,92 vezes 10 a menos 6 metro a quarta. Portanto, a tensão máxima, que vai ser a tensão 2, aqui na figura, vai ser igual ao quê? Ele encontrou o torque BC? Encontrou. Que foi 20. Ele tem o C2? Tem. É 60. Tem o J, momento dessa polar? Tem. Calculou. Então, se tem isso aí, ele executa esses cálculos e encontra que a tensão de aceleramento máxima, o tal 2, vai ser igual a 86,2 megapascal. Para fazer o 1, a mínima, faz da mesma forma. Substitui só
o C2 por C1 e encontra o tal 1. Aqui no caso, o livro, o autor fez por relação. Se é linear, ele diz, bom, se a tensão mínima está para C1, a tensão máxima está para C2. Já que é linear, né? Ele fez isso. A tensão mínima está para C1, como a tensão máxima está para C2. E daí ele conhece C1 e C2, só resta encontrar agora quem? Tensão mínima. Foi isso que ele fez. Mas, se calcular por essa forma, botando C1 aqui, gente, dá o mesmo valor. Eu faço usando as fórmulas, certo? Também fica mais visível. Bom, aqui ele encontrou a primeira parte do problema. A segunda parte do problema é quando o eixo for maciço, né? E ele não conhece o diâmetro, ele quer encontrar. Então, dada a tensão desse elemento admissível, ele deu, e o torque aplicado, ele calculou, converte a forma de tensão elástica para encontrar o diâmetro. Então, a forma é essa fórmula aqui de Hooke, para tensões desse elemento em regime elástico, óbvio. O torque se calculou, o J você tem e a tensão máxima foi dado no problema. Você tem 65, tem um torque que é 6, tem um J, você pode calcular em função de C, né? Corta-se C com esse 4, fica 3 aqui. Então você vai achar uma raiz cúbica disso aí e calculando essa raiz cúbica você vai encontrar um raio de 38,9 vezes 10 a menos 3 milímetros. Ou o diâmetro, se ele pediu o diâmetro, é multiplicar por 2, passar para milímetro, você tem 77,8 milímetros. Então, gente, esse é uma das maneiras dos exercícios de aplicação desse assunto de torção. Aqui tinha um eixo usado com parte vazada, parte macias, com as polias, com os torques aplicados diferentes ao longo do comprimento do eixo. Vamos partir agora para um assunto de ângulo de torção em regime elástico. Nós já sabemos que o ângulo de torção e a tensão máxima desse elemento estão relacionados à expressão. Está aqui. O ângulo máximo desse elemento, ou seja, não é o ângulo de torção aqui, ó. De torção é esse φ, e isso aqui é o ângulo de deformação, ou a deformação específica, máxima, ocorre aqui. Então, nós sabemos que com essa expressão nós já deduzimos lá atrás, que a tensão, que a deformação máxima é igual ao raio máximo vezes o ângulo de torção dividido pelo comprimento da peça. Isso a gente já sabe. No regime elástico, a tensão desses elementos e a deformação são relacionadas com a lei de Hooke. A lei de Hooke vai ser quem? É o G vezes o lambda máximo. É que como ele tem o lambda aqui, ó, ele botou o lambda igual a quem? Botou o lambda tal sobre G. Correto, lei de Hooke. Mas quem é a tensão máxima? A tensão máxima ele conhece também, que é o torque vezes o raio dividido pelo momento de inércia polar. Então, o G está aqui, ficou o G. Então, dessa forma aqui, a gente já tem condição de calcular qual é a deformação máxima quando conhecemos o torque, já sabemos as dimensões do eixo e o material. Conhece, dá para saber qual é a deformação. É importante saber a deformação máxima? Que muitas vezes essas deformações dentro do sistema, ele pode ter a máxima deformação que pode haver, porque caso tenha mais do que isso, dificulta peças seguintes, principalmente um motor de carro, principalmente um motor que funciona tudo ajustado a uma alta temperatura quando está em funcionamento. Se essa deformação for maior do que a prevista, o motor não vai funcionar, vai ter problema mecânico.
Então isso tudo tem que estar bem dimensionado. Igualmente, a expressão acima, e resolvendo para o ângulo de torção, você vai igualar, substituir aqui C φ L, nessa aqui C φ L, e vai igualar a isso aqui. Ó. Vai ser quem? O φ vai ser igual, quando passa o φ, multiplica por L, divide por C, corta o C com esse C aqui, e o L ficou aqui. Então, o φ, o ângulo de torção, você pode também calcular o ângulo de torção. O ângulo de torção. Em função da carga aplicada e das dimensões geométricas do eixo de transmissão, que é o L e o J. Claro, e o material, né? E o material. Então você tem condição de encontrar, sabendo o material, sabendo a seção transversal, o comprimento e o torque que vai ser aplicado, você sabe qual é o φ. Então, deduzido dessa fórmula aqui, está deduzindo, chegou nesta situação aqui, do φ. Então, eu posso calcular não só a deformação máxima, como também o ângulo de rotação para um determinado torque aplicado e um determinado L, em um determinado área e um determinado material. Agora, tem a situação em que nem sempre o eixo é de um diâmetro só. Você pode ter as mais variadas situações. Você pode ter um eixo com vários diâmetros diferentes, com comprimentos diferentes desses diâmetros. Tem diâmetro diferente, comprimento diferente. Pode ter comprimento diferente, diâmetro diferente e material diferente. E pode ter ainda todos os três, comprimento diferente, diâmetro diferente, material diferente e torque diferente. Então, para você calcular o ângulo de torção na peça como um todo, você vai fazer a somatória. Somatória de I, variando de I até N, de quem? TI, LI, JI, GI. Se você só tem diâmetros diferentes e torque diferente, você só vai, bota em evidência e faz esses cálculos. Simplifica. Caso contrário, vai ter que considerar. É o caso aqui da figura. Você tem aqui, ó, no ponto B tem um torque B, aqui em D tem o torque D, em C torque C e torque A. Veja que o diâmetro no ponto A é menor do que o diâmetro no ponto C e que, por sua vez, o diâmetro da peça em B é maior do que A e menor do que C e D. Então, são um exemplo que tem 3 diâmetros aí. Um outro assunto também interessante é a questão de eixos, aplicação de torques para peças que estão em situação de estaticamente indeterminado ou hiperestático. Que é o caso aí, ó. Você tem, dadas as dimensões da barra e o torque aplicado, pode-se encontrar os torques nas reações A e B. Olha, o torque, a peça está presa nesse ponto A e presa no ponto B. Só que ele sabe que do ponto, até a metade aqui, né? A metade da peça é vazada, a outra metade é maciça. Ele sabe a dimensão da peça, sabe em que ponto está sendo aplicado o torque, diz qual é a reação de apoio. Quais são os torques de reação aqui nos apoios? Pela estática não dá para fazer. Tem mais apoio do que o necessário. Mais apoio do que o necessário. Não dá para fazer. Tem que lançar mão de um artifício.
que nós já sabemos. Então, da análise do corpo livre, você tem quem? T de AB, torque em A mais torque em B é igual a quê? É igual a 90. Bom, eu tenho duas incógnitas e uma equação. Pela estática, eu fico aí. Não tem como andar mais. Mas vamos usar artifício. Nós já usamos em aula passada. O qual não é suficiente para encontrar os torques nas extremidades. O problema é estaticamente indeterminado. Bom, agora vem a questão do que nós usamos lá no capítulo 2 e no capítulo 1 de superposição dos efeitos. O problema também hiperestável. Certo? O que é que se faz aqui? Você faz o diagrama do corpo livre, divide-se a barra em dois componentes, os quais devem ter deformações compatíveis. Devem ter deformação compatíveis. Então, vamos ver aqui. Diagrama do corpo livre, você tem um momento, T de A e T de B. Tá aí. Você divide o corpo aqui, nesse ponto aqui, chama T1. Tem T de A e T1. Aqui você tem T2, TB. Mas ele diz, divide a barra em dois componentes, os quais devem ter deformações compatíveis. Então, tem que o φ total é igual a φ1 mais φ2. φ desse primeiro corte e o φ do segundo corte. Que a soma de φ1 e φ2 tem que ser zero, porque aqui, nesse elemento aqui, é zero. Não pode fugir da posição inicial. Portanto, você tem aqui quem é φ1 é T de A. Aqui a relação T1 aqui vai ser quem? Vai ser TA, L1, J1, G1. E T2 vai ser quem? Esse sentido contrário aqui, ó. Sentido contrário, né? Vai ser menos quem? TA, menos TB, menos TB, L2, TB, L2, J2 e G. Já que ele não falou que é material, então está tudo mesmo material. Isso igual a zero. Com essa igualdade, eu posso encontrar agora quem? Ou T de A ou T de B. Só que um vai ficar em função do outro. Aqui ele achou T de B em função de T de A. Arrumando, fazendo os produtos aqui, né, o mínimo muito comum entre isso aí, você vai chegar aqui, vai ser L1, J1, L2, J2, vezes TA, é igual a TB. Bom, e agora? Agora eu posso pegar T de B, jogar na equação acima e encontrar T de A. Jogo aqui T de B, substituo aqui em cima nessa equação aqui, ó, TA mais T de B igual a 90. E aí, eu só tenho agora uma variável, T de A. E acho T de A. Volto na primeira equação, substituo e encontro T de B. É isso que é feito. Mas, veja, nós partimos pela superposição dos efeitos. Essas deformações aqui, porém, é igual a zero. Exemplo, ou exercício feito. Ele diz o seguinte, deixa eu falar agora para beber aqui. Dois eixos maciços são ligados por engrenagens, como indicado na figura. Sabe-se que o material de cada eixo tem o G, o módulo desse elemento, igual a 11,2 10 a sexta
πc. E tensão desse isolamento admissível de 8 πc. Determinar o maior valor do torque, T0, que poderá ser aplicado à extremidade A do eixo. E no item B, o ângulo de rotação da extremidade A do eixo AB. Vamos ler novamente. Olha, dois eixos, tá aqui. Os dois eixos são maciços. São maciços já é uma indicação. O J vai ser quem? Π sobre 2, C é a quarta. Sabe-se que o material de cada um tem o G. Ok. A tensão desse elemento admissível foi dado. Ok. Para determinar o torque T0. T0 está aqui, essa setinha, essa seta vermelha aqui. T0. Que poderá ser aplicado na extremidade. Aqui. E depois ele quer o ângulo de rotação da extremidade A do eixo AB. Como estratégia para a solução, ele diz o seguinte: aplica-se o diagrama, aplica-se o equilíbrio estático nas duas barras para encontrar a relação entre T de CB, que é do eixo CD, e o torque zero, que é o torque CD e o torque zero. Ele quer essa relação entre os dois. Aplica-se as condições da cinemática para relacionar o ângulo de rotação da alavanca. Aí eu não sei se vocês viram isso na cinemática, mas vamos rever. Encontrar o torque admissível máximo para cada barra. O torque admissível máximo para cada barra. Escolhe o menor. Vamos ver por quê. Encontra-se o ângulo de rotação correspondente para cada barra e a rotação angular da extremidade A. Então ele quer aqui o ângulo de rotação lá na extremidade A. É o que ele quer. Bom, após feito, planejado essa estratégia, vamos à execução dela. O diagrama do corpo livre nas duas barras, para encontrar a relação entre T de CD e T0. Você sabe que na engrenagem maior tem um torque aplicado CD. E na menor tem o torque AB, que é o torque T0, lá na extremidade. Sabe também que a polia, vamos dizer assim, essa engrenagem menor, que é B, ela é conectada à maior por um ponto de tangência, que é um ponto onde elas se cruzam. Portanto, a força que é aplicada nessa engrenagem B, o F, vai ser a mesma, só que sentido contrário, que é a reação na engrenagem C. Na engrenagem C. Ele tem o raio da engrenagem maior e tem o raio da engrenagem menor. Isso aqui nós estamos vendo isso aqui da cinemática, né? Então temos o seguinte: momento em relação ao ponto B aqui, em relação ao ponto B, quem vai ser? F vezes quem? Vezes o raio. É o momento. Menos T0. É essa setinha aqui, T0. Faz também o momento em relação ao ponto C, que vai ser o F, o mesmo F que está aqui, vezes quem? O raio dessa engrenagem, menos quem? O torque que está sendo aplicado a ela, que é o TC, do eixo CD. Logo, você tem o seguinte: bom, eu tenho duas equações igual a zero, eu posso igualar as duas. E vou encontrar quem aqui? Uma relação entre T de CD e T0. Igualando as duas, fazendo os cálculos, você vai achar que T de CD é igual a 2
2,8 vezes T0. Então, o torque em CD é maior 2,8 vezes ao T0. Bom, agora já tem um caminho da relação. Vem para aplicar agora as condições da cinemática para relacionar a rotação angular. Você tem aqui, ó, na engrenagem menor, você tem que a rotação B, φB, tem uma rotação φB. Você conhece quem? Conhece o raio. E você tem na engrenagem maior uma rotação, um ângulo de rotação φC e conhece também o raio. Então você faz a relação, né, que os materiais estão conectados. Você vai dizer, olha, R de B vezes o ângulo de rotação em B é igual a R de C vezes o ângulo de rotação na engrenagem C. Bom, isso aqui está perfeito. Estão conectadas por esse ponto. Dessa forma, você vai ter o que? Você vai ter encontrar o ângulo de rotação em B em função de C. De B em função de C. Então, o que é que você vai fazer aqui? Você faz essas operações, né? Sigma B vai ser igual aqui. Vai ser sigma RC dividido por RB vezes sigma C. Tá fácil. Tem os valores de R? Tem. Substitui, calcula e encontra que o φB é 2 vezes 2,8 φ de C. Então eu tenho duas relações agora. Tenho do torque CD com o T0 e tenho do ângulo de rotação de B com C. Que deu a mesma relação, 2,8. Encontrar o torque admissível para cada barra. Escolhe o menor. Olha, eu tenho uma barra CD e tenho uma barra AB. Eu sei que a fórmula de tensão de isolamento máximo vai ser quem? O torque vezes o raio dividido pelo momento de inércia polar. O torque AB eu conheço? Sim, conhece. O torque AB você conhece. Que é quem? 0, T0 vezes o raio, não, T0 vezes o raio dividido pelo momento de inércia polar, que é π sobre 2, o raio a quarta. Bom, fazendo essas contas você encontra um torque de 663. E o torque máximo agora no eixo CD. Também você conhece o torque CD, que é 2 vezes T0. Aí você vai, já que você substituiu T0 em cima, vai ter que substituir T0 agora, porque você vai comparar T0 com T0. É isso? Então você vai botar aquela relação que você encontrou, vezes o raio, dividido pelo momento dessa polar, você encontra um valor de 561. Bom, eu tenho um torque maior, um T0 maior para o caso AB e tenho um torque menor para o caso CD. Qual é o que vai ser utilizado? Utiliza-se o menor. Mas óbvio, que se usar o maior, quando for atuado o menor, ele vai romper o menor. Se eu for adotar o maior, o AB resiste, mas o CD não. Então ele vai romper o CD. E não quer que se rompa nada. Então você vai usar o menor, o CD vai suportar e o AB tranquilo, ar com fora. Então escolhe-se, nesse caso, o menor. Para encontrar o ângulo de rotação na extremidade A, faz o seguinte, ó. O φ de AB aqui vai ser quem? Tal, o torque, o L, o J e o G. O torque
nós já adotamos, que é 61. O L nós já temos. O L já temos lá no problema. O J também tem, porque tem o raio. E o G foi dado. Então você calcula o ângulo que dá esse valor de 0,387 radiano, que convertendo para graus vai dar 22,22 graus. E no CD, você também calcula o CD. O CD será, usando a mesma forma, mudando, claro, que as propriedades do eixo CD. E vai encontrar um valor de 2,95 graus. Opa, achei legal. Só que eu tenho de AB e tenho um φ de CD. Mas eu sei que o φ de B é 2,8 vezes φ de C. Então, o φ de B vai ser quem? 2,8 φ de C. Quem é φ de C? 2,95. Está aqui. Então, eu volto àquela relação encontrada e encontro que o φ de B vai ser igual a 8,26 graus. Logo, o ângulo de rotação na extremidade A vai ser o ângulo de rotação de B mais AB. Mais AB. O ângulo de rotação AB eu achei aqui, ó. E o ângulo de rotação em B, na polia B, eu achei pela relação que eu encontrei antes, deu 8,26. Somando, vai dar um ângulo de 10,48 graus. É o que está aqui. E daí se conclui o que é solicitado no exercício, gente. Vejam que não é complicado, é ter paciência. Volto a repetir e vou até o fim do curso sempre lembrar. Essas aulas são diretrizes para estudo. É necessário a leitura do livro-texto, porque tem mais detalhe de informação. E daí a sedimentação do conhecimento é consolidada com a leitura do livro-texto. Para encerrar o assunto, a gente vai fazer aqui uma breve discussão sobre projeto de eixo de transmissão. Por que breve? Porque quando forem estudar na área de máquinas agrícolas, os colegas da área de máquina certamente terão maneiras de dimensionar os eixos utilizando todas as ferramentas e todas as considerações de cálculo dos elementos de implementos agrícolas que deve ser considerado. Então aqui é uma breve introdução mesmo. Então ele diz o seguinte: as principais especificações de desempenho do eixo de transmissão são: você vai transmitir o eixo, potência do eixo de transmissão, do motor para uma bomba, vamos supor, ou da tomada de força de um trator para uma escada rotativa. Então você tem, primeiramente, qual é a potência? Esse é uma informação, é uma especificação. Outra, qual é a velocidade? Qual a velocidade? Então, com esses dois parâmetros, já começa a ter uma noção de como vai ser o projeto. Então, o projetista deve selecionar o material do eixo de transmissão e a seção transversal para atender às especificações de desempenho sem ceder à tensão desses elementos permitida. Então, você tem uma potência que requer uma potência e uma velocidade. Você vai usar essa velocidade e essa potência e vai dimensionar o seu elemento para que ele não se rompa com tensão desses elementos. Isso aqui é posto.
Então você tem que determinar o torque aplicado ao eixo da potência e velocidade especificada. Então você tem, eu acho lá da física você deve ter visto isso, que a potência é igual ao torque vezes velocidade angular. Torque é igual, potência é igual ao torque aplicado vezes velocidade angular. Velocidade angular é dado por quem? Pela frequência, que é 2πf. Certo? Logo, você também pode dizer, olha, se eu tenho que potência é igual a torque por velocidade angular, eu posso dizer que o torque é igual a potência dividido por velocidade angular. Perfeito. Ou ainda posso detalhar mais ainda. Potência vai ser igual a 2, a dividido potência é igual. O torque é igual a potência dividido por 2π vezes a frequência. Frequência que o motor gira. Então, dessa forma você encontra a seção transversal do eixo, que não excederá a tensão de aceleramento máxima permitida. Logo, você sabendo que a tensão máxima é essa forma, torque, raio, momento dessa polar, você sabe que para sólidos maciços, você tem isso aí. J sobre C, ele fez uma arrumação aí, J sobre C. J sobre C, torque. O torque ele deu, torque, quem é o torque aqui? J sobre C vai ser quem? Π sobre 2C ao cubo. Igual que é o torque de tensão máxima. Isso é para sólidos maciços. Para sólidos vazados, vai ser dado por, calculando aí, você vai achar que o torque vai ser igual a dividido pelo o torque máximo para solos igual a essa equação de baixo para os solos vazados. Para solos não, para eixos de transmissão vazados. Certo? Então você tem eixos de transmissão sólidos e vazados. O sólido nessa primeira equação e vazado nessa segunda.